Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Série Pastor, onde nós falamos sobre Bíblia, sobre religião, respondemos perguntas que são enviadas para mim. Você pode, inclusive, mandar sua pergunta no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Mande a sua pergunta com o celular deitado assim na horizontal. Faça um vídeo, mande para mim, eu vou responder você aqui. Nós também respondemos vídeos da internet e, vez por outra, eu recebo algum convidado para falar de algum tema muito importante. Hoje eu tenho um convidado muito especial, é o meu pai. Nós já gravamos outro vídeo juntos, né, sobre 144 mil, um vídeo bastante interessante, está aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre dissidência, né? Alguns grupos abandonam a sua fé e começam a advogar doutrinas equivocadas. Mas o que a gente vai falar hoje aqui não tem que ver só com doutrina. Vocês vão ver que é uma coisa assustadora. O histórico deste grupo dissidente é terrível. É terrível, é coisa assim de arrepiar os cabelos. Eu estou falando aqui de mortes, eu estou falando aqui de ataque terrorista, eu estou falando aqui de massacre, estou falando de coisas assim, você vai dizer, nossa, pastor, tudo isso. Né? Tudo começa com um indivíduo aqui nos Estados Unidos que abandona a igreja e vem com as ideias malucas dizendo que ele é Elias, que ele é isso, que ele é aquilo, e a gente vai ver hoje porque deste cidadão vários ramos, né, se desenrolaram, inclusive o FBI esteve envolvido em um dos episódios assim fatídicos para a história americana, uma história que de um passado recente e muita gente ouviu falar desta situação, do que aconteceu, um massacre onde crianças foram mortas, adultos, mulheres, foi um negócio assim horrível, e tudo veio da mente desse cidadão que começou toda essa dissidência. Então assim, tem dissidentes que saem da igreja adventista, vão falar contra a Trindade, outro vai ser perfeccionista, tem essas loucuras assim, coisas assim heréticas que a gente repudia e são removidos da igreja, fundam os seus próprios movimentos, mas o que me chama a atenção nesse é justamente a megalomania, a ideia de grandeza e esse passado, esse histórico extremamente complicado. Mesmo que eles não queiram estar associados a este massacre que eu relatei, vocês vão ver no vídeo de hoje como é extremamente perigoso o modus operandi e a mente por trás de todos esses movimentos. Eu digo movimentos porque, a partir desse indivíduo que eu falei, meio que tem uma árvore genealógica, eles foram se desdobrando em vários ramos, sabe? Em vários ramos, e eu estou falando aqui dos davidianos, a vara do pastor, é assim que eles são conhecidos. E aí você vai ficar comigo até o final desse vídeo, porque tem coisa pesada vindo aí. Olha, faz a pipoca, senta aí e assiste, porque o vídeo de hoje, eu tenho certeza, vai deixar você de cabelo em pé. Fica com a gente até o final e já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Muito bem, meus amigos, conforme eu mencionei para vocês na nossa introdução, estou aqui na presença do meu pai, pastor Ângelo, doutor em teologia, apologeta, conhecedor das escrituras e escritor de alguns livros. Ele já falou sobre o sábado em um livro muito interessante publicado pela editora Ados. Já participou também de alguns debates aí interessantes. Meu pai, ele é pastor há quase 30 anos de ministério, e tem artigos escritos, terminou o doutorado dele recentemente na área de teologia. Nós vamos conversar então sobre este tema tão relevante que é o tema da dissidência. Nós vamos falar sobre um grupo que tem sorrateiramente entrado nas nossas igrejas com propostas assim, né, de estudos, vamos estudar a Bíblia, eles nunca chegam dizendo realmente quem são. Essa característica, na verdade, é comum aos dissidentes, ela é comum aos dissidentes. Desde o movimento de reforma, eles se apresentam como adventistas, e aí vão para a igreja, depois ficam querendo, né, trazer ali as pessoas para fora, né, para ir para a sua igreja. Os antitrinitarianos, da mesma forma, eles chegam na igreja, se identificam como adventistas, os verdadeiros adventistas, e aí vão querer fazer estudos e tal, e depois vão falando contra a Trindade, falando contra a divindade de Cristo,
a personalidade do Espírito Santo, enfim. E aí nós temos, assim, mais recentemente, grupos perfeccionistas, e até eu fui pastor na mesma região, próximo a onde meu pai morava, e lá ele vai se recordar, teve um grupo também dissidente, onde tinha uma mulher que se intitulava a profetisa, uma mulher meio louca lá, e eles falavam coisas assim absurdas, não é? Essa mulher dizia, por exemplo, acho que é Ana o nome dela, é da região lá de Brasília, por ali, e era uma turma que andava pregando por aí que casal não pode ter relações, né, porque isso é pecado. Eu comer o fruto lá no Jardim do Éden foi ter relações sexuais, e que árvores na Bíblia são pessoas, e que o Espírito Santo é uma mulher que casou com o pai, e aí teve Jesus, que é o resultado deste casamento. Para vocês terem ideia das loucuras que as pessoas andam falando por aí, né? Então, esse grupo dissidente que nós vamos falar hoje é um grupo que está, na verdade, ressurgindo. E o nome dele, A Vara do Pastor. Eu vou entrevistar o meu pai, eu estou fazendo essa introdução porque boa parte, na verdade, da nossa conversa aqui vai ser ele explicando, né? Ele vai traçar um histórico rápido, como que surgiu, de onde que eles vieram, e aí as ramificações, talvez vai falar um pouquinho sobre o aspecto mais sombrio desse desdobramento desse grupo aí, do desdobramento desse grupo, que eu disse, envolveu o FBI, ataque terrorista, coisas assim loucas mesmo, mas a nossa preocupação é porque esse grupo está ressurgindo e parece que as ideias malucas permanecem, né? Assim, essas ideias assim estranhas e, e, e até agressivas, eu diria assim, na forma de lidar com as coisas, de apresentar e de resolver as questões, né? Foi assim no passado, parece que ressurge com ideias assim similares, conquanto eles não digam isso assim para você de cara e etc. Mas na conversa aqui nós vamos perceber que realmente é um grupo muito estranho e que merece a nossa atenção, tá bom? Vamos lá. Meu pai, fala um pouquinho para nós quem são eles, de onde que eles vieram, como que surgiu esse grupo e aí depois nós vamos tratar, assim, depois desse histórico, a gente vai falar sobre o aspecto doutrinário mesmo. O que que eles ensinam, que são coisas, assim, abomináveis, realmente contra a palavra de Deus, contra a nossa fé. E aí, para você ficar vacinado, é para você que não conhece ainda ficar vacinado, e você que já teve contato com eles ter respostas para dar. Vamos lá. Quem são eles? De onde eles vieram? Ok. Cumprimentamos a todos, desejando-lhes que Deus os abençoe ricamente. E vamos expor aqui rapidamente aquilo que nós temos estudado. Vai ser um resumo do resumo, porque há muita informação acerca desses grupos, até porque eles são uma tremenda divisão. Tudo começa lá em 1929. Eu pensei aqui, a princípio, fazer um rastreio rápido da liderança e suas subdivisões com as maiores loucuras que existem entre esses grupos. Pois não. Eu talvez não consiga fazer tudo, né? Mas eu vou dar para você, assim, em poucas palavras, aquilo que eu puder, um resumo disso. Victor Tacho Rutef é um indivíduo, é um búlgaro que vai aos Estados Unidos, ali se torna adventista. Quando ele se torna adventista, ele vai para Los Angeles. Ali em Los Angeles, na igreja que ele frequentava, ele era um professor de escola sabatina, ele desenvolve uma técnica de lançar determinada informação a parte da doutrina adventista, alheia à doutrina adventista, na verdade, confrontando a Bíblia, o Espírito de Profecia, a doutrina, o ensino da igreja. E ali ele, depois de alguns desses comportamentos, enquanto professor de escola sabatina, ele tinha acesso a ensinar os membros, a igreja resolve que não dá para continuar e pede à liderança que tome posição. E, embora ele diga que nunca tenham se reunido com ele, a igreja fez 8 reuniões com ele antes dele realmente ser dado por definitivamente excluído da igreja. Ele, em 1929, então, é que isso começa, em 1930, que ele vai ser excluído mais de um ano depois. Ele se apresentava como o profeta Elias, ele se apresentava como o Davi, ele dizia que ele era o Isaías, o profeta Isaías, ele se apresentava de diversas formas. Uma das coisas que ele disse é que ele não morreria, mas ele morreu.
no dia 5 de fevereiro de 1955. Ele dizia que não morreria? Ia para o céu? Não é uma característica só dele. Teve outros que fizeram a mesma coisa, sucessores dele. Né? Você vai ver aqui uma ligação. Você falou de Ana aí ainda há pouco, você vai ver uma ligação entre Ana e a terceira sucessora na linha já no ramo. Já eu explico esse detalhe. Então, Victor Rutef, ele morre em fevereiro de 1955, apesar de ter dito que ele não morreria. Quando criticaram o casamento dele, porque a menina tinha idade de ser neta dele, né? A pessoa com que ele casou era bem mais nova. E aí, quando criticaram, ele disse: aqueles que estão me criticando, eles o fazem porque ou não conhecem a Bíblia, ou estão estudando de forma muito superficial aquilo que eu ensino. Porque a verdade que temos mostrado diz claramente que nós não passaremos pela morte. Então, que diferença faz de idade? Não tem diferença nenhuma, se eu não vou morrer. Era essa a ideia. Né? Mas ele morreu. Enfim, com a morte dele, a esposa Florence Rutef, Marcela Rutef, assume a liderança, só que ela assume a liderança dando continuidade àquilo que ele havia falado. Né? Porém, ela tem um problema. Havia sido enviado por Rutef a Israel um indivíduo chamado Benjamin Roden, com a sua família. Ele fora para Israel para preparar o local onde ele iria reinar. O Victor Rutef iria reinar. Porque na cabeça deles vai haver um reino antes do reino. Haverá um reino terrestre, um reino impuro antes do reino puro de Jesus. E o Jesus vai ser o rei invisível, mas Victor Rutef seria o rei visível desse reino. Então ele mandou para lá, para Israel. Bíblia que é bom para sustentar isso aí, zero, né? Mas ele tem Na verdade, eles manipulam vários textos bíblicos para chegar a estas conclusões estapafúrdias aí. Porque eu me recordo da visão da estátua, né, de Daniel, onde tem a cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro, os 10 reinos divididos, e o próximo é uma pedra sem auxílio de mão sendo lançada no pé da estátua, onde Jesus Cristo é o representante desta pedra. Daniel deixa claro, é o reino de Deus que jamais terá fim. E o cidadão... Na cabeça deles, não. A cabeça deles essa pedra não é o reino de Deus ainda. É o Rutef. É um negócio bem bagunçado, bem difícil. Depois, quem sabe, falaremos um pouquinho disso na parte doutrinária. Okay. Mas aqui ainda, nessa parte introdutória acerca desse grupo, quando o Victor morre, o Benjamin retorna de Israel, porque ele chegou a algumas conclusões. Não, peraí, a gente tinha certeza que ele era o Elias. Será que ele é o Elias mesmo? Mais tarde ele vai chegar à conclusão, não, ele não era o Elias sou eu. Sou eu que não vou passar pela morte. Entendeu? Megalomania, então, todo mundo, né? O negócio tem 2, pelo menos, ou 3 que eram Jesus Cristo. Deles. Quê? Não, você vai ver daqui a pouco. E segura aí. Nós estamos só na introdução. Entende? Então, o que acontece? A Florence, ela mantém o nome ali, né? Vara do pastor, mas ela perde o principal líder porque o senhor Victor Rutef entende que, aliás, o senhor Benjamin Roden entende que ele era o sucessor do Victor Rutef. E ele, então, se separa do grupo, ok? Ele se separa do grupo. Nessa separação do grupo, o que acontece? Ele cria um novo movimento chamado Ramo Davidiano. Ele cria esse grupo chamado Ramo Davidiano. Então, okay? Esse que voltou de Jerusalém é que cria o Ramo Davidiano. Exatamente. Ele volta, então, de Jerusalém e ele funda, então, o Ramo Davidiano. Aí ele diz o seguinte, olha, não, acho que Victor não era o Elias verdadeiro. Se fosse, não teria morrido. Como ele morreu, ele não é o Elias verdadeiro. O Elias verdadeiro, então, sou eu, que não vou morrer. Só que ele também morre em 22 de outubro, a data é interessante até, né? 1978. Ele morre no dia 22 de outubro de 1978.
Com a morte dele, aí a coisa complica-se, porque quem assume é a esposa dele, Lois Irene Scott Roden. Lois Roden estava em 1981, que ele morreu em 78, ela então dá continuidade ao movimento, só que ela faz algumas mudanças já. Ela já se apresenta. Vou interromper aqui rapidinho. Como que a mulher do Victor recebeu, então, esse camarada que agora se intitulava? Porque ela deu continuidade ao trabalho do marido. E aí, ela deu continuidade. O Roden saiu e fundou o movimento dele à parte. Ele entrou, inclusive, na justiça contra ela e conseguiu parte do Monte Carmelo, ali de Waco, e ele montou o quartel-general dele ali e colocou o nome no rancho dele, Rancho Apocalipse. Então, peraí. E é onde acontece a tragédia com David Koresh. Ok. Então, esse Roden, ele não é o David Koresh, mas esse é alguém que fundou um ramo. Então, historiando aí, é porque eu tô querendo pegar os detalhes aqui. A mulher do Victor deu continuidade, mas esse que veio de Jerusalém, que voltou de Jerusalém, era do mesmo grupo, aí agora, como ele morreu, ele já se separou. Provavelmente a esposa do Victor não... como deu continuidade, não aceitou ele como sendo líder, ele queria, né, a megalomania, né, a mania de grandeza de todo mundo, então, não, o Elias agora é ele. E aí fundou o grupo dele. Essa era a ideia. Ele morreu também. Cria o grupo dele. Quem substitui... Eu estou trabalhando primeiro o ramo davidiano, depois eu vou voltar para o grupo da Rutef, ok? Da Florence. Depois eu volto para ela, para dar continuidade lá a partir de 1955, os que dão continuidade ao movimento dela, que também tem influência sobre a tragédia de 1993. Okay. Mas aguenta, porque o negócio é bem amplo. Beleza. Então, o que acontece? Ben Hoden funda, então, o ramo davidiano em 1955, apresenta-se como continuador, o Ben Hoden, como continuador de Victor Rutef, se proclama como Elias que não morreria, mas, como eu disse, ele também morre, e a Irene, a Lois Irene Scott Roden, sua esposa, assume o movimento, ok? E ela apresenta uma modificação no ensino. Ela diz que ela passa a defender que ela é a representante visível do Espírito Santo, que é a divindade feminina. Por isso que eu disse que tinha uma ligação entre ela e a Ana, que você citou ali de Brasília, pelo menos no ensino. Ela se apresentou e deu nome ao movimento dela de Movimento Águas Vivas. Ok? Dentro do ramo davidiano. Ela tinha 65 anos em 1981, quando chegou no acampamento Rancho Apocalipse um rapaz chamado Vernon Wayne Howell, que mais tarde se chamará David Koresh. Ele tinha 22 anos, ela tinha 65, ok? Ela o recebe e ele, então, se proclama enquanto está ali, mas isso mais tarde, ele se apresenta primeiro dizendo para ela o seguinte: olha, eu preciso gerar um filho em você, porque ele vai ser o escolhido. Ela aceitou a ideia, mas a coisa não adiantou, o menino não nasceu. E ele não ficou só... Ela tinha 65 e ele 22. Ela queria ter filho como? É a Sara? Pois é, mas você vê, a cabeça deles é que eles são profetas que terão as mesmas vantagens e os mesmos privilégios daqueles lá. Pai. Como o filho não nasceu, David Koresh, ainda como Vernon Wayne Howell, começou a se envolver com as demais meninas. Ele tocava rock, então era alguém que tinha, né, ele tocava violão, aquela música rockenta que atrai bastante, e aquilo foi chamando a atenção, ele foi ganhando a liderança. O filho dela, George Buchanan Roden, não gostou. Não gostou porque ele se envolveu com a mãe dele, não gostou por ele estar chamando a liderança para si, porque o George Roden se via como Jesus Cristo. E o David Koresh, em algum momento, vai se apresentar como Jesus, o Cordeiro pecaminoso, o Messias pecaminoso. O negócio é bem complicado. Não é um grupo comum.
As loucuras do lado da Lois, da Florence, são um pouco menores, mas elas têm efeitos colaterais trocados aí. Então, veja, com essa situação, houve um desentendimento entre a mãe e o filho, porque a princípio ela fica do lado do David e Koresh. Depois tem um desentendimento entre ela e o próprio Vernon, né? E eu sei que assim que ela morre, ou até antes, eu não me lembro agora direitinho, tem eu não consigo pegar, é um negócio tão cheio de emaranhado que às vezes eu não consigo me lembrar direito. O certo é que, em algum momento, o Roden pega uma carabina e põe o Vernon para fora de lá. O grupo, em grande quantidade do grupo, segue ele, entram num ônibus e vai para um local chamado Palestina, no Texas também. Aí, ok? No Texas. Eles ficam lá por um período nesse local. A Lois morre em 1986. Dia 10 de novembro de 86, ela morre. E ele, então, com a morte da mãe, se vê como continuador do grupo do pai. Como eu disse, o David Koresh, que vai se tornar David Koresh em 1990, que ele vai assumir esse título, né? Mas aí mesmo, em 1986, ele também se autonomeara Jesus Cristo. Eles tiveram um confronto e Howell, então, é expulso sob a mira da carabina de George Roden, que vai para a Palestina. Mas no dia 3 de novembro de 1987, o Vernon retorna. É isso mesmo, ele só é expulso após a morte da Lois. Mas o Vernon retorna em 1987, no finalzinho do ano ali, 3 de novembro, ele retorna e ele faz um desafio Ele chegou a trocar tiros ao Roden. Parece que você está sem áudio, viu? Roden, Sim. Eles trocaram tiros. Eles chegam a trocar tiros ali, mas existe uma situação em que o Roden, o Vernon, muito esperto, faz um desafio ao George Roden. E diz o seguinte: vamos ver quem dos dois é o Jesus Cristo. O que ressuscitar um morto é Jesus. Parece-me que eles tinham o próprio cemitério deles ali. Alguma coisa assim. O certo. Eu tô lembrando aqui do Alto da Compadecida. É complicado. João Grilo Chicó, não lembro agora. Pois é. Desafio lá, você vai encontrar com o meu Padim Cício e o bestalhado lá do faroeste lá, o camarada que chega lá para ti. Não, pode dar o tiro então, que ele disse que quem ressuscitasse era Jesus. Ele disse isso, quem ressuscitar um morto é Jesus. Mas onde é que vai achar um morto? O Ben Roden entrou na de Vernon e foi ao cemitério e retirou um corpo de lá para ressuscitar. O que o Vernon fez? Denunciou o caso à polícia, ok? Dizendo que o outro estava violando sepulcros, ok? E essa é uma questão, a polícia vai lá, leva os dois, o Vernon consegue aparentemente provar que eles tiveram um problema, apesar dos tiros, ninguém acertou ninguém. Houve parece que eles finalizaram a coisa dentro dessa escaramuça da ressurreição maluca aí, e o negócio então vai parar na polícia. A polícia então entende que o Roden não era para ficar mais ali, porque ele não estava bem da cabeça. Uma vez que ele estava indo atrás de defunto no cemitério, o Vernon armou para ele direitinho e o negócio deu certo. Então o que acontece? Ele é expulso dali, obrigado a sair do Carmelo. George Roden, o filho da Lois com Benjamin Roden, é expulso dali, mas ele volta ao Carmelo no início de 1988. Ele é expulso ali em novembro, e no início do ano seguinte ele volta e é preso por desacatar as ordens judiciais que o proibia de ir àquele local e de fazer algumas outras coisas, que ele violou tudo. Aí ele é preso. Quando ele sai da prisão, ele vai para um local chamado Odessa, que era onde o pai dele tinha uma propriedade. Enquanto ele está vivendo ali, né, ele, em 1985, ele já se autodenominava o profeta Elias e também se autodenominava Jesus Cristo. Ele se coroou como rei Davi. Isso é o Roden. O cara tinha problemas. Então, o que acontece? Depois que ele vai para a propriedade do pai dele, em Odessa, ali no Texas, um ano mais ou menos depois, ele recebe um indivíduo
presta bem atenção nesse nome, porque ele tem uma ligação com o outro grupo, do outro lado. O nome do indivíduo é Wayman Dale Adair. Adair é a assinatura. E o Adair vai lá para dizer a ele uma coisa interessante. Diz, olha, eu vim aqui para te dar uma informação. E o Roden diz, então, qual é a informação? Ele diz, é que eu sou Jesus Cristo. É que eu descobri que eu sou Jesus Cristo. O que o Roden faz? Passa a mão no machado, dá uma machadada no rapaz e o mata. Tem tiros também. Mas o Roden termina matando o Dale Adair. O negócio é complicado. Não estou dizendo, você trem é doido. Eu estou vendo você de boca aberta aqui, mas é para ficar mesmo de boca aberta. Ele foi preso por isso aí, o Roden? Ele foi preso, mas em seguida ele foi libertado, foi julgado e considerado inocente por ser considerado louco, por insanidade mental. Ele então é confinado a um hospital psiquiátrico, mais tarde ele é transferido para um outro hospital psiquiátrico em Big Spring, no Texas também. E em 8 de dezembro de 98, ele foge do hospital pela segunda vez e é encontrado morto por ataque cardíaco. Esse é o George Roden. Aí o que acontece? O filho daquele camarada lá que dizia que fundou o movimento. Okay. Que fundou o movimento, que disse que não morreria. O segundo que disse que não morreria. Bom, nesse cenário, e lembre-se que esse aqui é o ano 1998, a morte dele. Mas isso ele fica separado lá no hospital, enquanto isso estão acontecendo as tragédias, porque a coisa vai acontecer em 93. Ok. Ele mata o indivíduo em 89. A tragédia com o David Koresh vai acontecer em 93. Então, uma vez que o Roden foi tirado de cena, quem assume tudo? David Koresh. O Vernon Wayne Howell. É ele quem assume tudo. Ele é o continuador do ramo davidiano. Okay. Após matar alguns policiais que recebem uma denúncia, a polícia havia infiltrado alguém no grupo e descobriu que eles estavam comercializando armas ilegais. Entende? Ele comprava armas semiautomáticas, comprava peças, transformava essas armas em automáticas e vendia de forma clandestina. Então, a polícia investigou isso, descobriu. Então, a partir daí, a polícia vai ao local e é recebida a bala, onde morrem 4 policiais. O David Koresh, a essa altura, né, desde 1990, ele já se auto-intitulava o Davi Ciro, David Koresh, o libertador, né? Ele mata 4 policiais e a polícia mata 2 deles. Bom, aí a coisa complicou bastante, porque o FBI cerca o local por 51 dias. Depois desse cerco, no dia 19 de abril de 93, o FBI lança uma espécie de gás lá dentro, parece que esse gás era inflamável, e há denúncia de que os próprios davidianos tenham ateado fogo para provocar o problema. O objetivo do gás era fazê-lo sair, né? 51 dias de cerco ali, e o que acontece? Morreram 86 pessoas naquele dia, entre elas várias crianças, muitas das quais eram filhas do David Koresh com as mulheres dali, ele teve filho com várias delas. Existem estudiosos que dizem que ele deu um tiro na cabeça de cada uma dessas crianças antes do incêndio, e ele próprio tinha sido morto com um tiro na cabeça. Okay? Ele mesmo se matou antes do acontecido, do fogo tomar tudo. Então, veja, nessa ocasião, então, morrem essas 86 pessoas, e como efeito colateral disso, um veterano de guerra, da guerra do Golfo, né, da guerra do Golfo mesmo, chamado Timothy McVeigh, James McVeigh, ele volta lá daquela guerra e tal, e ele se torna uma espécie de terrorista americano, terrorista doméstico aí. Ele matou mais 168 pessoas, entre as quais estavam 19 crianças, feriu 680 em 1995, quando ele colocou a bomba ali num prédio em Oklahoma. Como vingança, segundo ele, estava se vingando do FBI e da ATF por ter acontecido o que aconteceu lá em Waco com o David Koresh.
Ah, no caso, então, esse rapaz aí que colocou a bomba lá em Oklahoma, ele não era do ramo davidiano. Ele só ficou Ele era chateado. simpático ou ele era membro, ou era simpático ou era membro. Entendi. Mas ele faz como vingança para vingar esse grupo aí do David Koresh. Oh. Ele diz abertamente isso. As pesquisas que eu fiz me mostraram justamente essa fala dele, né? Então, pronto. Aí terminaria, por assim dizer, o grupo, o David, o grupo criado pelo Benjamin Roden, o ramo davidiano, mas ele não termina, não. Por quê? Eles têm um pastor ainda hoje lá. 2 pessoas deram continuidade. Uma delas chama-se Teresa Moore. Ela dá continuidade já a partir de 1986 às doutrinas da Lois Roden, dizendo que ela recebeu o dom profético da Lois e ela é a Espírita Santa agora, né? Então, essa é a ideia aí de que o Espírito Santo é a parte feminina. Então, eu costumo dizer que esse povo é doido, porque se é o Espírito Santo, então não pode ser feminino, devia ser a Espírita Santa, né? Mas é assim que eles avançam. Então, para quem queria continuar sob a liderança da Lois, tem a Teresa Moore, que desenvolve o seu trabalho ali na Pensilvânia, né? E um outro indivíduo chamado Charles Pace. Peraí, esses 2 que o senhor mencionou, essa Teresa e esse Charles aí, eles são do ramo davidiano? Ou continuadores. Mas aí, no caso, porque o senhor falou de 1986, dessa mulher aí. Sim. E o ramo davidiano, ele veio ao fim em 1990 e alguma coisa. 93. É porque quando a Lois morre, a Teresa Moore como que dá continuidade, só que ela não tinha expressão. Ela só vai ter qualquer tipo de expressão quando o grupo acaba lá com David Koresh. Então, e o Charles Pace também havia se separado do grupo aí por volta de 86. Ah, ok. Então, mas ele era simpático ao David Koresh. Né? Ela não estava lá no dia, por isso ela não morreu no ataque. Nem Sim, ela, nem o Charles. Okay. Exatamente. Ok. O Charles Pace é a mesma coisa. Embora ele fosse simpático ao David Koresh, hoje ele é mais simpático do que na época. Na época ele falou algumas coisas contra o David, deu algumas entrevistas contra o David Koresh, mas as últimas dele tem dito, não, ele fez a coisa certa, não sei o quê. E dá a ideia de que ele tinha ali alguma razão em tudo que fez. Esse camarada continua lá, pelo menos agora em 2018, a última entrevista dele que eu vi, é aquele senhor assim, com um olhar perdido, no horizonte, um idoso, que a gente sente até pena. Mas ele é hoje o pastor do ramo davidiano. Esse é o lado do Ben Roden. Aí você me diz, e tem mais? Eu queria que não tivesse, mas tem. Eu fiz um resumo aqui mais completo do grupo do Ben Roden. Mas a Florence Rutherford, o que acontece com ela em 1955? Nós trabalhamos aqui o grupo que se separou, o grupo do Ben Roden. Mas em 1955, com a morte do marido, ela dá continuidade ao movimento, ali mesmo, e ela faz uma coisa que eles não estavam faltando coragem para fazer, né? Ela marca o dia 22 de abril de 1959 como o dia para se matar todos os adventistas que rejeitaram a mensagem de Rutherford. Como é que é, amor? Eles entendem a matança de Ezequiel 9 como sendo um ato que precisa acontecer com todos os adventistas que rejeitaram a doutrina de Victor Tasch Rutherford. Fica meio duvidoso sobre quem é o executor daquela matança. Na maioria das vezes, eles atribuem isso aos anjos. Mas numa leitura que eu fiz de um dos livros do Rutherford, dava a entender que ele, como Elias, participaria da matança dos profetas de Baal no Monte Carmelo. Você está entendendo a ideia? O local onde ele vivia chamava-se Monte Carmelo. Ele era o Elias. Você está sem áudio. Não, ele era o Elias. Alô, não tá, agora não, sim, tá ok. Okay. Então, peraí, eles lá no Texas tem um lugar chamado Monte Carmelo. O rancho deles era no Monte Carmelo. Tudo é no Monte Carmelo aí. Ele se considera Elias, ele se chamava Elias,
E a matança de Ezequiel é a matança dos profetas de Baal e de Azera que Elias praticou. Aí Elias, lá quando cai o fogo do céu, foi lá e matou todos os profetas de Baal, e agora esse camarada, esse Rutef, diz que vai ter uma matança dos adventistas, e que... Essa doutrina eles ensinam até hoje. A doutrina de que os adventistas que rejeitaram a doutrina de Rutef serão mortos, eles é ensinada até hoje. Eu tomara que não esteja passando, deixar isso aqui bem claro, e que ninguém está acusando aqui, tá? Para depois dizer, o pastor lá disse que vocês vão fazer isso. Mas tomara que realmente não passe pela cabeça dessas pessoas que defendem essa loucura a ideia de que eles seriam Elias para executar isso daí. Porque a gente já viu que tem gente, a gente já viu que dividiu e gente doida pro outro lado tinha de sobra, né? Dizendo que era Elias, dizendo que era Davi, dizendo que era Jesus. Depois terminou como terminou, matando meio mundo de gente e etc. Mas o lado de cá que continuou, porque o meu pai ele historiou um ramo, enquanto isso o de cá ainda vai continuar. E agora ele está historiando o da Florence, que era a esposa do camarada que iniciou. Ele historiou do camarada que voltou de lá de Jerusalém, depois veio o David Koresh. Ele historiou esse grupo, que foi um ramo. Agora ele está falando da continuidade desse grupo aqui, que a gente já percebe, era gente doido também. Uma dizendo que era o Espírito Santo, o outro dizendo que vai ter o massacre dos adventistas do 7º dia. É loucura atrás de loucura. Esse povo... Sim. Agora, isso aí, tudo que o senhor está falando, o senhor tem documento, né? Que prova. Sim, está tudo documentado, historiado, tudo documentado, não tem nada fora, não. Está dentro da própria literatura. Eu tive que ler, baixei praticamente todo o material deles, examinei esse material a contento. Existe um material muito bom, que é esse daqui, ó. Aqui no Brasil, a FAAMA publicou esse material aqui. Deixa eu botar no layout solo aqui para apresentar aí o fator davidiano no adventismo. Olha só, gente. Vitor Figueiredo. Figueroa. Isso, Vitor Figueroa. Olha só, Vila Real. Então tem um livro escrito só para tratar desse assunto. Dr. Victor é professor nosso na Universidade de Monte Morelos. Okay. Conversamos há algum tempo, ele ligou para mim, nós conversamos aí cerca de 2 horas sobre esse grupo. E o que acontece? Aqui no Brasil, então, nós temos esse material sendo publicado e distribuído pela FAAMA, nossa faculdade ali na Amazônia, ok? Aí. Veja, existem muitas informações acerca desse grupo. Quando a gente vai analisar, então, essa ideia, ela não deixou de existir, não. Só que agora o Victor Rutef morreu e eu não vejo na literatura deles mais a ideia que o Victor Rutef chega a dar da participação dele como Elias na morte dos profetas de Baal. Isso eu não vi mais. Parece que ficou lá com ele. Mas eles marcaram a data. Nós somos os profetas de Baal. Nós somos. A cabeça deles somos nós. E o interessante, o detalhe interessante nessa história toda é que o pessoal termina marcando a data de 22 de abril de 1959 para esse acontecimento. Okay. A Florence marca. Ela toma umas datas assim, proféticas, de forma bem maluca e chega à conclusão que é 22 de abril de 1959. Mas ela não só marca a data. Ela publica isso nos livros deles. Ela prepara uma carta e manda para o pastor Rubens Figur na conferência geral. E ela manda uma comissão ir lá dar o recado para ele. 22 de abril, vocês vão morrer. Todos vocês, os falsos profetas de Baal. O pastor Rubens Figur pede para eles, por gentileza, desocupar o ambiente. Antes que precise chamar alguém, né, da justiça para fazer isso. Aí o que aconteceu? Nada. Não aconteceu matança nenhuma, em momento nenhum. Mas e aí, você acha que o negócio ficou quieto? Amém por isso. Graças a Deus, né? Mas não, eles dizem que essa matança ainda vai ocorrer. Eles pensavam que era o anjo que vinha, às vezes o anjo não vê, eles quisessem fazer, sei lá, ainda bem que ninguém resolveu fazer nada, mas graças a Deus. E aí? Pois é. Bom, mas aí a coisa continua, o negócio avança campo adentro. Como? Uma vez que o acontecimento não se deu, o que a Florence faz?
ela manda chamar os pastores da igreja adventista para estudar com eles. Diz, olha, deu tudo errado, nós queremos que vocês venham nos ensinar. E os pastores vão e passam lá vários e vários dias estudando com eles. E eles eram muito receptivos, bondosos, dóceis, amáveis. E isso me lembra um texto de Ellen White. Devemos nos opor aos ensinadores do erro, não porque eles sejam maus, mas porque eles querem colocar o selo da verdade na mentira. Então, durante o tempo que os pastores estavam ali ensinando, muitos deles desistiram do movimento e voltaram para a igreja adventista. Vou aproveitar para molhar na garganta. O que acontece em seguida? Eles chegam a um ponto em que eles estão numa situação bem complicada. Por quê? Chegou um momento em que a liderança da igreja, lembrando a eles a falsa profecia, baseada nos escritos de Victor Rutef, não se cumprira. Se caracterizou como falsos profetas. O grupo se caracterizou como um grupo de falsos profetas. E faz um apelo para eles. Aí, ao invés de aceitar o apelo, eles pedem um tempo. Nesse tempo, eles voltam e dizem o seguinte: continuaremos os estudos, mas tem uma coisa que nós não queremos. Nós não queremos que vocês usem nada de Ellen White. Por quê? Eles perceberam que os pastores haviam trabalhado mostrando que havia um abismo entre a Bíblia e Ellen White, de um lado, e Victor Tacho Rutef, do outro lado. Então, ela claramente percebe isso. E quando os pastores fazem o apelo, diz, olha, vocês devem decidir. Vocês já foram caracterizados como falsos profetas. O que vocês vão fazer com isso? Vocês sabem que isso aqui é fruto das profecias de Rutef, que não tem nada a ver com a Bíblia e nem com os escritos de Ellen White, apesar do que vocês dizem. E a partir dali eles estavam prontos para provar o distanciamento existente entre Ellen White e o Victor Rutef, e entre a Bíblia e Victor Rutef, que eles não tinham ligação. Eram grupos opostos. Aí eles disseram, não, nós só aceitamos então se vocês não usarem nada de Ellen White. Aí disse, não, vocês sempre disseram que Ellen White e Victor Rutef estavam ligados, que ele era a continuidade do dom profético dela. Ele era o profeta que estava dando continuidade. Então, se ele é o profeta que dá continuidade ao ministério de Ellen White, vamos juntar os dois e vamos ver em que dá isso. Vamos ver se isso se confirma. Eles perceberam que o negócio não confirmaria. O que eles fizeram? Não queremos mais, então. Encerra o estudo. O estudo se encerra e ela, em março de 1962, dissolve a conferência geral deles, fecha os escritórios lá do Monte Carmelo, em Waco, Texas, e manda um aviso, ninguém manda dízimos para cá mais, nós não cremos naquilo que Victor Rutef escreveu, e em contrapartida ela diz também Ellen White, resolveu jogar Ellen White junto com Rutef no lixo, jogou o bebê e a água do banho junto, não é? Então não queremos mais, só que numa briga judicial, quem é que ganha? Dele. Isso era a mulher do Rutef? Era a mulher do Rutef. Rapaz. Era a mulher do Rutef. Ok? Numa luta judicial. Numa briga judicial pelo Monte Carmelo, o Roden já tinha ganhado lá, né? Isso é 1955, ele já tinha, com desenrolar, ele ganha o negócio lá. E em 1962, quando ela decide fechar, um indivíduo chamado, que é conhecido pelas iniciais H.G. Warden, H.G. Warden, ou Warden, ele dá continuidade ao grupo, ele lidera o grupo davidiano, né? Mas ele se reorganiza em Riverside, Califórnia, eu acho que é assim que se pronuncia o nome da cidade. Peraí, Davidiano? Davidiano Davidiano, porque todo o grupo é chamado Davidiano. Mas ramo Davidiano é o grupo de Roden. Mas todos os da vara do pastor são chamados de Davidianos. Porque todos eles acreditam no reino de Davi antes do reino de Cristo. Entendi. E que um deles vai ser o Davi visível. Jesus vai ser o Davi invisível. Em 1962, Florence Rutef, Marcela Rutef, esposa do falecido Victor Tacho Rutef, fecha as oficinas, fecha os escritórios, da Conferência Geral, dissolve a Conferência Geral, diz para ninguém mandar dízimos para eles mais, e ela sai dali. Um indivíduo chamado H.G. Warden dá continuidade ao movimento e se reorganiza em Riverside, na Califórnia.
Ok. Ele leva consigo um indivíduo que era seu editor, chamado M.J. Bingham. Ok. Esse M.J. Bingham se separa dele em 1973 e eles passam a se auto-identificar como uma espécie de... Parece que era uma espécie de forma de identificação mesmo. Ele diz o seguinte: nós somos agora os Davidianos de Bazan. Nós somos os Davidianos de Bazan. Porque na cabeça dele, os outros não estavam mais tão bem assim. Então, eles dizem que aqui é o pasto espiritual de Bazan. Aqui tem um negócio que eles chamam de pasto espiritual, que as pessoas se alimentariam ali a partir de então deles, né? Eles mudam a sede deles para Exeter, no Missouri, em 1969, ok? Eles se separam em 62 e 69. O M.J. Bingham rompe em 62, ele rompe com o H.G. Warden, funda o próprio movimento dele, ok? E em 69 ele se transfere para o Missouri. Enquanto isso, de alguma forma, um indivíduo, lembra-se que eu te falei que o David Koresh, aliás, o George Roden, matou um indivíduo cuja assinatura era Adair? Sim, sim. O Dale Adair. Sim. O que acontece? Um indivíduo chamado Don Adair se junta temporariamente a esse H.G. Warden e em 1973 surge uma nova divisão. Ai. E aí Don Adair passa a liderar em Salem, em Carolina do Sul, um outro grupo que ele chama de Pastagem Espiritual do Carmelo. E enquanto o H.G. Warden fica em Yucaipa, com a sede central dele em Yucaipa, também na Califórnia. Ok? Em 1974, Don Adair é colocado como vice-presidente. Interessante isso aqui. Não existe presidente entre eles. Você pergunta por quê? Porque o único presidente é Victor Tacho Rutef. Oh. Mesmo morto, ele ainda é o presidente. Eu não sei se é porque alguns continuam acreditando que ele é o Elias que não morreu, embora ele tenha morrido e eu tenho aqui a certidão de óbito dele. Uau, o senhor conseguiu até a certidão de óbito do homem? Consegui a certidão de óbito dele. Agora, uma coisa interessante, a mulher do indivíduo abandonou, disse, ó, gente, quem deu continuidade disse, ó, gente, vamos fechar, acabou. Aí sempre tem uns para dizer, não, ela fechou, mas vamos continuar aqui. Então foi para Califórnia, para Carolina, já tem uma árvore aí de ramificação, né? A princípio falou lá do David Koresh, depois agora desses que depois que a mulher do Rutef abandonou tudo, casou, depois morreu recentemente aí, então ela deixou de lado esse negócio, também não quis mais saber nem de Rutef, nem de Ellen White, nem de ninguém, vamos tocar a vida. Aí sempre tem um doido para dizer assim, não. O Warden decidiu dar continuidade. E aí tem as divisões, M.J. Bingham, depois o Don Adair. O Don Adair é colocado como vice-presidente em 1974. Ele morreu agora, acho que foi agora. Esse morreu bem recente. Salvo engano, foi agora no período da pandemia que ele morreu. Eu preciso só depois dar uma verificada, mas ele morreu bem recentemente. Esse não é aquele mesmo, então. O Adair que morreu lá. É irmão dele, irmão do Adair que foi morto. Irmão do Dale Adair. Don Adair era irmão. Então tinha um Adair lá no grupo do Koresh, o Adair do Koresh, dando continuidade. Na verdade, eles se comunicavam sempre, esses grupos, a despeito de separados, eles se comunicavam e se influenciavam. Eu li uma matéria do Don Adair essa semana, tudo da mesma em que árvore. O próprio... É porque são tudo da mesma árvore, né? Sim, em que o próprio Don Adair, ele faz um comentário interessante. Ele diz o seguinte, olha, as cartas... Deixa eu falar primeiro, então, para eu chegar nessa questão das cartas. Me lembra se eu esquecer? Que aí eu vou falar dessas 7 cartas aí do Smithson, ok? Ok. Que é o último aí nessa linhagem deles. Tem o Mark Breut, mas o Mark Breut abandonou, foi um que escapou da fogueira, né? Mas ele foi profeta também do grupo, mas ele ia morrer junto com o David Koresh. Ele não morreu. Por quê? Poucos dias antes do acontecido,
Mark Breut era noivo de uma mulher que estava dentro do rancho de David Koresh, e David Koresh decidiu que queria ela como mulher dele. Mas ela espertamente saiu dali do ambiente, o Mark também saiu e eles se casaram longe de lá. David Koresh mandou o recado: vem aqui para apanhar, para ser punido. Provavelmente ia ser morto. O David Koresh provavelmente ia matá-lo. Porque você me desobedeceu. Eu te disse que não tocasse nela, que não se casasse com ela. Vocês dois serão punidos. Ela imediatamente fugiu para a Austrália, que era o país dela. O Mark Breut entendeu o seguinte: ele é meu amigo desde lá de Loma Linda, mas eu não confio naquele cara não, aquele cara parece ser meio pirado. Eu vou embora. Foi embora para a Austrália atrás da esposa. E isso salvou a vida dele. Uau. Se o David Koresh não o matasse por ter se casado com a sua noiva, né, que o David Koresh queria para ser mulher dele, ele teria morrido no cerco de 93, que era um pouco tempo. Escapou, esse Mark Breut escapou. Ele escreveu sobre os davidianos depois, ele rompeu com o grupo, e ele tem escrito coisas. Se você entrar na internet e digitar em Mark Breut, você vai ver que ele escreveu, deu entrevistas, tem entrevistas dele aí para as autoridades falando do grupo, porque ele conheceu muito bem David Koresh. Eles eram amigos próximos. Entende? Então, veja, não demora muito, o grupo do M.J. Bingham, que tinha se separado do H.G. Warden, também se separa, em 1979. Um outro indivíduo chamado M.T. Jordan, originário de Trindade, ele se torna o líder dos davidianos no Canadá e se coroa como rei Davi também. Veja que tem doido dos dois lados. Não é só de um lado. Não é só do ramo davidiano. É tanto Davi, é tanto Messias, é tanto profeta. Esse camarada, o M.T. Jordan, que era o líder deles no Canadá, se coroou como Davi e disse que o pasto dele era o pasto espiritual de Gileade, porque o pasto de Bazã secou. Não está prestando mais, não. Isso é um indivíduo chamado M.T. Jordan. Ok. Enquanto o M.J. Bingham era o líder do pasto de Bazã, quando ele... O que acontece é que o camarada nomeia a esposa dele para substituí-lo, entendeu? E o outro não gosta, não. Isso é em 1979, quando a esposa de M.J. Bingham é nomeada como sucessora dele, o M.T. Jordan não gosta da ideia do Canadá. E se separa e cria seu próprio grupo, dizendo que ele é o pasto espiritual de Gileade, porque Bazã secara e ele se autocoroa Davi também. Bom, poderia pensar, finalizou aí? Não, não finalizou não. Por quê? Dona Dair tinha um indivíduo trabalhando com ele chamado Tony Hibbert. Tony Hibbert. Ok? E o que acontece com eles? Em 1982, esse grupo sofre um outro rompimento. O grupo de Dona Dair. Tony Hibbert era o líder dos jamaicanos. Okay. O que eu vou dizer aqui, eu ouvi do Dr. Victor Figueiredo, escritor desse livro, e que alguns dos jamaicanos criticaram. Eles estiveram numa faculdade adventista, tinha um deles que era do grupo, inclusive, que estava infiltrado numa das nossas universidades, estudando teologia. E foi descoberto isso, ele não voltou mais, depois que se descobriu. E o pastor, numa entrevista lá, ele diz o seguinte, que os jamaicanos afirmaram para ele a seguinte coisa, diz, olha, nós nos separamos porque Don Adair é preconceituoso. Só se sobe no movimento dele, só se vai conseguir cargos se você tiver a pele clara. Como nós somos de pele escura, nós não conseguiríamos. Por isso, houve o rompimento. O Tony Hibbert, o Don Adair, diz que o motivo, na verdade, é outro. Então, há um novo rompimento aí. Tony Hibbert se separa de Don Adair em 1982. Mas em 1991, há uma outra separação. Quando um médico chamado Norrisworth, começa a defender a ideia e anunciar o massacre de novo.
Ou aquela ideia do Rutef voltou. Ele começa a anunciar o massacre dos adventistas. Sim, a ideia da Lois, que marcou a data lá. Esse médico chamado Norris, ele mora de frente ao acampamento, do outro lado da rua, e ele pega um indivíduo chamado Mike Smithson, e diz: imprima essas 7 cartas e manda para a Igreja Adventista, manda para o presidente Bill Clinton e para alguns dos seus assessores, e informa para eles que a matança vai ocorrer, a matança dos adventistas vai ocorrer, e ele marca as datas para aquela matança ocorrer. 7 de outubro de 92. Depois, eles têm outra data, 25 de setembro de 93, 15 de setembro de 94, 4 de outubro de 95, 23 de setembro de 96, todas foram datas marcadas. Acontece algo interessante aqui. Parece que o cão falava como indivíduo, porque não é possível. Ou alguém, não sei que situação, mas o certo é que esse médico, ele tinha um irmão, que é o que dá continuidade depois ao movimento dele, chamado Peter Nosworth. Ok? Mas esse médico Norris, no dia 15 de fevereiro de 93, ele entende que ele foi um falso profeta. Aparentemente, ele entende isso, porque a data que ele disse de 92 não se cumpriu. Sim. Ok? De outubro de 92 não se cumpriu. Ele consegue vender a casa dele com a ajuda do Mike Smithson. Ele se muda para Hewitt. Acho que é esse o nome da cidade aí. Hewitt. E ele desaparece. Igual a Florence, entra no anonimato, se esconde completamente. Mas o Mike Smithson, que era o braço direito dele, sim, é que continua imprimindo as cartas e enviando. Entendeu? Falou que eles pediu para mandar carta para o presidente Clinton. Eles mandaram carta, na época, para o presidente da Conferência Geral Adventista e para o presidente da República dos Estados Unidos da América. Uau! Mas para outras autoridades também, não era só para ele, não. Ninguém tomou providência, não, ninguém entendeu assim, rapaz, vamos... Aí é que a coisa fica interessante, porque o Dona Adair comenta, e eu tenho o material dele aqui, em que ele faz um comentário bastante sugestivo, bastante interessante. Eu achei, rapaz, a visão do camarada, olha o que ele diz. De qualquer forma, eu aqui estou abrindo aspas, abro aspas para ler aqui agora a fala de Dona Adair, irmão do Dale Adair, lá do grupo do ramo davidiano, sim, que era um desses que sofreu aqui divisões. Olha o que ele diz, abro aspas. De qualquer forma, o tempo passou e o doutor Nosworth, desanimado ou não, vendeu sua casa em 15 de fevereiro de 93 e Mike Smithson o ajudou a se mudar para Hewitt, no Texas. Depois disso, ele aparentemente desistiu de seus ensinos e se escondeu. Mas não seu ajudante, o seu braço direito, Mike Smithson. Esse não. Ele não ficou nem um pouco desanimado, porque ele afirmou ser o Elias. Então, Mike Smithson, no grupo agora da continuidade ali do H.G. Warden, veja que tem doido de todo lado. Rapaz, esses camaradas não estão bem. Todo mundo é Elias, todo mundo... Rapaz, todo mundo é Elias, Davi e Jesus ali. Eu já perdi, assim, as contas aqui, mas deve ter aí uns 15 Elias, uns, sei lá... E Davi, quem está afirmando isso aqui não sou eu. Quem está afirmando isso aqui é Dona Adair. Ok. Se é líder de um dos galhos. E o Clinton chegou a receber essas cartas do presidente? Eu creio que recebeu. Eles mandavam, né? A igreja não tomou nenhuma providência na época ou simplesmente ignoraram como antes fizeram com a Florence? Olha o que eles dizem aqui. Olha o que eles dizem aqui. Eu vou continuar a leitura do Dona Adair que você vai entender. Ok. Talvez um pouquinho antes, se eu tivesse começado um pouquinho antes, ficaria mais claro. Eu acho que eu vou antecipar aqui um pouquinho. Fica um pouco mais longo, mas se for o caso, a gente gravaria dois vídeos e trabalharemos a questão das doutrinas, porque isso é bem amplo. Essa parte histórica que eu acho importante as pessoas conhecerem, para elas saberem que se estão entrando no movimento desse, estão entrando no movimento de loucos. Essas pessoas não são boas da cabeça. O daqui do Brasil já mudou o nome dele também. Já mudou o nome? Já. Agora não é Jude Leonel Joseph, não. É Yehudá.
Ui. Ok? Oh, gente. Estamos lidando com pessoas com problemas sérios. São pessoas que têm um problema grande, seja por ação do inimigo, ou seja por algum problema de outra ordem. Megalomania não precisa nem dizer, né? Todo mundo já é mania de grandeza aí, é cobra engolindo cobra. Mas vai lá. Eu vou então retroceder aqui umas 5 a 7 linhas para ler o Dom Adair, porque aqui é ele falando, não sou eu. Olha o que Dom Adair diz, que explica o que você pergunta. Ele diz assim, abro aspas, visto que o massacre de Ezequiel 9 não ocorreu em 7 de outubro de 92, como o Dr. Nosworth havia previsto em suas 7 cartas, então ele pode ter antecipadamente ver que ele era um falso profeta. Isso o cara conclui que o outro concluiu que ele era um falso profeta. O que poderia ter desanimado quando viu seu terrível erro. Afinal, o massacre de Ezequiel 9 seja uma doutrina verdadeira, embora seja uma doutrina verdadeira, ele teve que admitir que suas falsas cartas inseridas, aí essas falsas ideias inseridas nas cartas, indicando que ocorresse em 92, deveriam ter contribuído para decretar os mandatos dos funcionários governamentais, o que levou os líderes da Igreja Adventista a dizerem à ATF que os homens que matam são anjos ou são davidianos. E o que foi dito à ATF provavelmente fez com que eles entendessem mal as doutrinas davidianas. Porque ele é um davidiano, quem está falando aqui é um davidiano. O que levou a muitas mortes e acidentes. Ele está se referindo aqui ao massacre de 93. Ou seja, as ações de Mike Smith e Dr. Nosworth, de alguma forma, influenciaram no massacre de 93. Ou na morte lá de 93, ok? Morreu gente, mas não foi na Igreja Adventista. Morreu entre eles. Então, estaria ele sendo, então, os profetas de Baal? Coitados, eram pessoas inocentes, lideradas por um louco chamado David Koresh. Sim, né? eu acho interessante é que, assim, os camaradas, eles querem marcar a data para o massacre dos adventistas. Que sina com massacrar os adventistas, né? Nossa, que coisa, né? Mas, assim... eles têm uma sanha doida para ver os profetas de Baal, que eles acham sermos nós, massacrados. E aí eles têm... Não, manda a carta para lá e manda a carta para o presidente dos Estados Unidos. Rapaz... Tá, isso mesmo. Que loucura! Aqui, ó, e quem diz isso é o próprio Dom Adair. Eu vou ler aqui agora. Continuo com o texto do Dom Adair, dizendo o seguinte: de qualquer forma, o tempo passou e o Dr. Nosworth, desanimado ou não, vendeu sua casa em 15 de fevereiro de 93 e Mike Smith o ajudou a mudar para Hewitt, o Texas. Depois disso, ele aparentemente desistiu de seus ensinamentos e se escondeu. Mas não o seu ajudante direto, o Mike Smith. Ele não ficou nem um pouco desanimado, porque ele afirmou ser o Elias, o que provou que ele era um usurpador, um falso profeta. Dom Adair dizendo que Mike Smithson é um falso profeta. Ok? E ele continuou a enviar mais cartas de advertência ao presidente Clinton, a Janet Reno e outros funcionários governamentais, prevendo novamente que o massacre de Ezequiel 9 ocorreria em 25 de setembro de 93, em 15 de setembro de 94, em 4 de outubro de 95, em 23 de setembro de 96. Mas, apesar de suas especificidades, até hoje não ocorreu nenhum massacre. Amém. Okay? Agora ele volta e conclui dizendo o seguinte: agora, se Shirley Burton ou os líderes da Associação Geral da Igreja Adventista Sétimo Dia dissessem à ATF a falsa acusação de que os davidianos afirmaram ser os homens que deveriam cometer o assassinato, isso é claro, faria com que eles estivessem preocupados com as 7 cartas falsas do Dr. Nosworth, e ainda mais preocupado com o ramo davidiano que praticava alvos com suas armas. Dos dois, a ATF deve ter percebido que David Koresh era o mais perigoso. O mais perigoso. Ou seja, o outro também era. Com suas armas, mais perigoso com suas armas do que o Dr. Nosworth, com as suas cartas. Óbvio, tá? A ideia parece essa. Sim. E essa pode ter sido a razão pela qual a ATF distribuiu a sua vigilância em julho de 92, do outro lado da rua, no novo complexo do ramo davidiano, no Monte Carmelo, em vez de do outro lado da rua, na casa do doutor, até 28 de fevereiro de 1993, quando ocorreu o massacre no novo complexo do Monte Carmelo. Fecho aspas.
Rapaz, que loucura! Que loucura! Então, na verdade, eles ficavam mandando cartas, mandavam o presidente, e tudo era ramo davidiano. David Koresh é ramo davidiano. Vocês É davidiano. O ramo davidiano é o grupo de David Koresh mesmo. Agora os outros são chamados de davidianos. Davidianos, beleza. Ou vara do pastor. Eles recebem esses dois nomes até hoje. Então, vocês percebem aí, aqui foi historiado a vertente primeira, né, do David Koresh, aquela vertente do ramo davidiano. Que aí, sai quando o Rutef morre, né? Isso, e aí você tem toda essa história, que foi a parte inicial do nosso vídeo. Depois, eu sei que você não decorou, porque acho que nem eu conseguiria reprisar. Meu pai tem estudado muito isso daí, ele conhece bastante, eu não, ele anotou. Tem uma árvore aí, que talvez eu vou disponibilizar, talvez na imagem aí na tela para você ver, enfim, mas ele depois historiou a partir da Florence, a partir do Rutef lá, a Florence que abandonou, depois quem veio na sequência, e os desdobramentos, né? Cobra engolindo cobra, cada um é o Elias, cada um é o Davi, cada um é Jesus, e as cartas que começaram a ser enviadas, prevendo um massacre, o FBI diz, rapaz, se tem fumaça, tem fogo, né? Se eles estão ameaçando, alguma coisa pode fazer. Alguma coisa pode acontecer. Não somos nós que vamos fazer, né? São os anjos. Aí é o que ele fala no livro que meu pai acabou de ler. Mas o FBI diz, rapaz, tem ameaça. E o outro grupo que vamos dizer assim, é tudo davidiano, né? Tem o Koresh, tem esse do lado de cá, desse doutor aí, Norris, sei lá como que é o nome desse cidadão aí. Quer dizer, o FBI disse, esse daqui pelo menos tá mandando carta, aquele outro tá com armas. Gente... Aí ainda tem o Odair, né? Aldair, sei lá, Aldair, que é um irmão do outro, que estava do lado de cá. Então, gente, vamos fixar o olhar nessa galera que está com arma aqui, pelo menos, né? A gente não sabe o que eles podem fazer. Vai que essas ideias aí também chegassem lá e esse David Koresh, do jeito que ele é doido que ele era, ele poderia querer realmente dizer, nós somos os anjos e viemos para fazer a execução. Vocês percebem aqui que realmente tem problemas graves psicológicos aqui, né? Gente com mania de grandeza, gente dizendo que é profeta, gente dizendo que é continuidade de Ellen White, gente dizendo que o massacre dos adventistas vai acontecer. Vocês viram aí a quantidade de data, né? Tantas datas, vai acontecer o massacre nesse dia. Então, essa visão deles não se perdeu, essa maluquice aí de que vai ter um massacre dos adventistas ainda permanece, né? O próprio Dona Dair diz isso. O David Koresh, ele se autocoroou Messias. Ele se dizia, eu sou o Cristo pecaminoso, o Messias pecaminoso. Ele podia pecar. Agora, interessante, porque, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, que meu querido irmão, que está de alguma forma vendo esse vídeo, e que de alguma forma teve contato com os davidianos. Em nome do Cristo vivo, eu queria fazer um apelo para que você raciocine causa para efeito. De todas as mentes danificadas que nós vimos aqui nesse vídeo, a pior de todas é a de Victor Tacho Rutef. Foi com ele que Satanás contou para começar o que começou. Para mim, David Koresh é fichinha. Os davidianos, a vara do pastor, se ofendem quando eles são ligados a David Koresh. David Koresh é fichinha. David Koresh só existiu por causa de Victor Rutef. Victor Rutef foi quem iniciou esse negócio dessa mania de grandeza, se autonominar o profeta Elias. Ele se achar o continuador de Ellen White. E dizia que Ellen White concordava com ele. Quando você lê os dois escritos, você diz, espera aí, essas duas pessoas aqui são inimigas. No que elas estão dizendo, elas estão opostas. Não existe harmonia entre eles. Mas Victor Tacho Rutef dizia, não. Eu sou o continuador. Então, depois ele é profeta Elias, ele é Isaías, ele é o Jezreel. Tem cartas aí, ele é o Jezreel também. E eu não falei tudo que ele disse que ele é. Entendeu? Nos seus escritos. É um negócio assustador. Então, você que de alguma forma está tendo contato com vara do pastor davidianos, fique sabendo de uma coisa. É só uma questão de tempo para você também adoecer da mente. Por quê? Porque a doença de Victor Tacho Rutef parece transferir via inimigo para a mente de todos aqueles que passam a segui-lo. Ele é, na verdade, o estupim dessa bomba. Ele é o culpado. Ele é o responsável por David Koresh, por Timothy McVeigh,
ele é o responsável por todos aqueles que ainda gostariam de matar os pastores adventistas como profetas de Baal, ou gostariam que eles fossem mortos, pelo menos, pelos anjos. Os que estão desejosos, que sabem que vai acontecer e que gostariam muito que acontecesse, e que acontecesse logo. São eles os que acham que vão criar um reino lá em Israel, e aí já entra na parte de doutrinas. Eu acho que não daria para a gente fazer hoje. Talvez, filho, precisássemos pensar num segundo vídeo. Vamos ver se a gente consegue fazer um resumo? É perda grande demais. Eu sei. Perda tremendamente grande. Mas assim, eu acredito que tem muita gente que vai ver esse vídeo aqui, porque essa parte histórica é muito interessante. Eu não queria dissociar da parte doutrinária. Eu queria só destacar, talvez, alguns pontos, que o senhor destacasse os principais. Não precisa ser tudo, ser exaustivo. A gente pode gastar aí uns 10 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, nessa parte aqui, mas seria interessante ainda dentro desse vídeo a gente tocar nesse aspecto doutrinário, para que não diga assim, não é só questão de loucura. Por aí eu já me afastaria desse povo. Eu já me afastaria desse povo, mas o aspecto doutrinário deles, né? O que eles ensinam? Quais são as partes assim estranhas que eles ensinam? Olha, veja só, quando nós avaliamos, pra você ter uma ideia, eu coloco isso aqui numa pasta em que eu chamo pasta das seitas, né? Mas quando a gente avalia as questões doutrinárias, olha, é muito pior do que as loucuras. Se eu pudesse mostrar para vocês aqui, o negócio é assustador. Primeira coisa, eles dizem o seguinte: haverá um reino antes do reino. Primeiro ensino deles. Haverá um reino antes do reino. Ou seja, haverá um reino contaminado, um reino corruptível aqui na Terra, ok? E esse reino corruptível, ele antecede o reino de Deus. Como é que ele vai acontecer? Na cabeça de Victor Rutef, ele iria para o Monte Carmelo, aconteceria então o que ele chama de massacre, de Ezequiel 9, os 144 mil, eles sairiam dali, iriam para a Palestina, onde os 144 mil se reuniria para que, segundo eles, os 144 mil são a pedra lançada do monte. Ok? A pedra são 144 mil. Essa é a doutrina dos indivíduos. Ok? Então, ali em Israel, ele seria o rei visível, o Victor Tachutep seria o rei visível, depois seria Ben Roden, e depois cada um desses que assumiu aí a liderança se vê como rei visível, e Jesus o rei invisível deles. Ok? E ali teria um reino, e esse reino, na cabeça deles, ok? Esse reino acontece antes do reino de Jesus. Só que, e ele seria o Davi, antitípico. Só que quando a gente estuda a Bíblia, para os adventistas do sétimo dia, que estudam os escritos de Ellen White, que concorda plenamente com a Bíblia, o Davi antitípico é Jesus. O tempo todo a Bíblia mostra isso. Ok? O que a Bíblia diz? A Bíblia fala sobre o reino eterno prometido a Davi pelo Senhor. Isso está claro em 2 Samuel 7,16, Salmo 132, 11. A promessa de um futuro rei para sentar-se no trono de Davi teria cumprimento da pessoa de Jesus. Mas na cabeça deles era a pessoa de Rutef e os seus sucessores. Ok? Isso é uma das tais doutrinas, né? Uma das profecias usada por Rutef para reforçar a ideia de que o reino davídico dele deveria acontecer é Ezequiel 23, 34. Mas Jesus, nas próprias escrituras sagradas, aplicou essa profecia a si mesmo e não a Rutef. A própria Ellen White também fala especificamente de Cristo em relação a essa profecia como antítipo, ou Davi antitípico, né, referido à profecia de Ezequiel. Tanto que os camaradas em algum momento se via como Jesus Cristo, porque ele vê que a profecia liga Jesus de alguma forma. Mas ele é o Jesus visível e tem o Jesus verdadeiro, incorruptível, invisível. Eu não sei como é que eles conseguem fazer um negócio assim, mas é coisa muito louca. Entende? Então, essa profecia que ele usa de Ezequiel 34, 23, né, que aparece nos livros dele, citando como se ele fosse o Davi antitípico, é apresentada nas Escrituras, mostrando claramente se tratar de Jesus. E a própria Ellen White, quando fala do assunto, no Desejo das Nações, página 477, ela diz: o Espírito Santo, por meio de Ezequiel, havia declarado: estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará.
buscarei a que se perdeu, e trarei de volta a que foi expulsa. Fortalecerei a que estava enferma, farei com eles um pacto de paz, e não mais servirão de presa aos gentios, mas habitarão em segurança, e ninguém os atemorizará. Não é Victor Rutef aqui, é Jesus. Ezequiel 34, 23, 16, 25 e 28. Cristo aplicou essas profecias a si mesmo e mostrou o contraste entre seu próprio caráter e o dos líderes religiosos de Israel. Isso está no Deserto das Nações. Agora, como é que ele pode dizer que Ellen White e ele concordam? Isso aqui confronta o ensino dele. Isso é claro. Ok? Então, veja só. Quando é que o reino vai ser estabelecido? No final, quando Jesus voltar. Victor Rutef diz que é agora. Entende? Ele diz que agora, antes de Jesus voltar, tem o estabelecimento do reino ainda. É isso que ele afirma. É que tem tanta informação, um conteúdo tão grande de materiais dele, que a gente ficaria horas aqui. Pra vocês terem uma ideia, o que eu trabalhei aqui, Eleazar, você e os nossos internautas que estão nos vendo, pra vocês terem uma ideia, o que eu trabalhei aqui, eu coloquei em 6 slides, só da loucura deles. Para trabalhar a doutrina, eu tenho 260 slides. Eita. Para trabalhar as doutrinas erradas deles. A sede do reino de Deus, de acordo com eles, será na Palestina moderna. Você sabe como é que eles dizem que vai acontecer? Que a Palestina todos moderna, os judeus e todos os árabes, os judeus e árabes serão expulsos de lá para dar lugar a eles. É por isso que Ben Hod estava lá preparando o lugar. Deu errado, deu ruim. Rapaz, é muita loucura. Eu vou fazer o seguinte, eu quero compartilhar aqui, eu vou compartilhar aqui na tela. Esse material aqui, gente, ele está em espanhol. Esse material aqui está em espanhol. Vou ver se eu consigo fazer a tradução. É do Ricardo Norton, não sei se o senhor conhece ele. Ricardo, eu tenho esse material aqui. Tem, não é? Então, tenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar esse material aqui, La Vara del Pastor, a vara do pastor, seus erros e enganos, e aqui você tem uma introdução, aí vai falar acerca do fundador, quem que era ele, não é? Elias o Rutef era o Elias que havia de vir, não é? E aí vai tratar sobre uma questão aí da origem deles, enfim, quem era o indivíduo que originou, acerca da denominação deles, eles se dizem adventistas, mas não são, né? Se dizem ser adventistas, pero no lo son. E aí eu vou ver se eu consigo traduzir, se bem que o espanhol, gente, é fácil de você ler, né? Rutef cria aqui o nome da igreja adventista, então você vê que é bem simples de fazer a leitura, mas eu vou ver se eu consigo fazer uma tradução acerca dos erros doutrinários, né? Meu pai trabalhou alguma coisa aí, mas tem aqui a colheita de Mateus, esse é o ponto-chave de Rutef. Foi isso que eles trabalharam, inclusive, com a liderança da igreja na época. Pois é. Então tem aqui, vai ter aqui também as 5 virgens, né? Aqui uma igreja perfeita, interpretações privadas, acerca dos 144 mil. Então, como você vê, se meu pai fosse destrinchar cada ponto desse aqui, seria mais 2 horas para cada erro doutrinário deles. A matança de Ezequiel, que é o que a sanha deles com a gente, né? Tem que matar nós aí. Eles sonham com isso daí, né? Que a gente tem que morrer, o massacre de Ezequiel tem que acontecer logo, e marcaram várias datas para isso, né? Acerca do uso e interpretação da Bíblia e do Espírito de Profecia. E deixa eu ver aqui mais acerca das finanças, acerca da estratégia deles, né? E acerca das atitudes deles, acerca do evangelho. Enfim, aqui tem respostas, né? Que você vai poder. É um material curto, né? O que fazer? E aí o pastor trabalha isso aqui, aí tem a conclusão. É um material com aproximadamente aqui 13, 14 páginas. Ele é um material curto. Tá certo? Ele é um material curto. Você pode... Eu vou deixar isso aí no link da descrição, mas eu vou ver a possibilidade de traduzir isso aqui para o português e deixar também no link da descrição. Mas para quê? É porque você viu hoje, o vídeo de hoje foi bem extenso, né? A gente está aqui com mais de 1 hora de gravação, mais de 1 hora de
de estudo aqui, e esse e a gente nem trabalhou, meu pai pincelou aqui o aspecto doutrinário, mas mostrou mais o aspecto, a história e o aspecto mental, né? Porque não é possível que tudo isso aqui que a gente ouviu parta de mentes sadias, de mentes sãs, de pessoas, não é, normais, são os que, vamos dizer assim, melhoraram da cabeça, abandonaram, fecharam a coisa, até a mulher do Rutef disse, acaba com isso aí, vamos fechar isso aqui. Mas a gente percebe que tem pessoas com mente, a mente que está por trás disso aí não vem de Deus, né? Não vem de Deus. Então eu vou deixar esse resumo aí, esses aspectos doutrinários, para que você possa baixar, para que você possa ler e para que você possa ter com você. Se eu não conseguir fazer a tradução aqui, eu vou deixar em espanhol mesmo. Eu não sei se eu vou dispor de tempo para traduzir todo esse material, mas eu vou deixar talvez em espanhol mesmo. Você pode transformar isso o PDF em Word e traduzir para o português, mas o fato é que você vai ter esse material disponível para que você possa estudar, para que você tenha respostas e saiba, porque eles não chegam na igreja assim, nós somos os davidianos, viemos aqui para estudar a Bíblia com vocês. Não, eles chegam na igreja dizendo assim, nós somos adventistas. Mente, né? Mente, função. Eu queria, inclusive, sobre isso, dizer algumas coisas, para finalizar aqui essa minha participação. Pois não. O modus operandi deles é o mesmo de Victor Rutef até hoje. Isso aqui é muito importante. Eles chegam em todos os lugares onde eles chegam, eles se apresentam como adventista. Tem a lição da escola sabatina, muito bem respondidinha, tudo bem cuidadinho, são muito estudiosos. E aí, eles são aparentemente adventistas, e alguns deles são ainda mesmo. Por quê? A orientação dada por Rutef é não abandone a igreja adventista. Não pode sair dela. Por quê? Porque na hora que o massacre de Ezequiel 9 acontecer, nós ficaremos com os bens. Se nós estivermos fora, não teremos essa chance. Olha só a ideia. Isso está escrito. Ele escreveu isso. Quando o massacre de Ezequiel 9 acontecer, se nós estivermos fora da igreja, nós não vamos poder ficar com os bens dela. Então não saiam da igreja, permaneçam nela. Esse é o segundo ponto. É o primeiro ponto deles. E o modus operandi lança na escola sabatina ali uma ideia contrária ao ensino adventista. Por exemplo, você sabia que a pedra de Daniel 2 não é a volta de Cristo? Peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Como é isso? Explica. Não, a gente pode conversar depois. Não atrapalhar a lição, não. Na escola sabatina. Victor Rutef era professor de escola sabatina, fazia isso lá. E continua o mesmo método. Ele segue o mesmo método até hoje. Então continua fazendo isso aí. Aí ele chama, começa um estudo à tarde na casa deles, aí onde eles vão colocar as falsas profecias e as ideias malucas. Aqui no Brasil eles já conseguiram enganar algumas pessoas com esse método. A segunda coisa que eu queria mostrar é, quando eles se levantaram e a igreja teve que excluir Rutef, houveram 8 reuniões com eles. Nestas reuniões estavam presentes 2 indivíduos muito interessantes. 2 dos depositários de Ellen White. Ele não se dizia o continuador da profetisa? Os homens que ela nomeou para avaliar o trabalho em torno do dom profético dela estavam lá. E eles disseram que é falso profeta. Não dê crédito a ele. Foi isso que eles disseram. E eles claramente disseram, olha, abandone isso. Tinha pessoas que instaram com Victor Rutef, para com isso. O que você está ensinando não tem nada a ver com a Bíblia. Não avance nisso. Mas ele avançou e deu no que deu. E está aí, as tragédias já aconteceram, e se o povo de Deus não abrir os olhos, eles vão fazer parte das próximas tragédias desses grupos. Meu apelo é, abram os olhos, estudem, examinem as escrituras, leiam, estudem de verdade, para não serem presa desse tipo de falso profeta. Eu volto a dizer, mania de grandeza. Mania de grandeza. Vocês perceberam aí? Mania de grandeza? Não, vocês ficam na igreja que quando o massacre acontecer, vocês ficam com os bens, né? O negócio é impressionante, é impressionante. Agora, pessoal, ainda dentro desse modus operandi deles, vocês podem ver essa imagem aí, é uma imagem oficial do site deles no Brasil. E uma coisa muito interessante que é válido ressaltar, além dessas interrupções dentro da escola sabatina, eles também entram em grupos de WhatsApp da igreja, de desbravadores, não é? Ficam por ali observando os membros e depois ficam mandando
trocando mensagens no privado com materiais deles. E olha só, isso é comprovado inclusive no próprio site. Vocês podem ver aí, eu vou ler aqui para vocês, porque tá cheio de mentiras aqui, olha. Eles dizem que eles são, né? Quem somos? A Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia Davidianos é um movimento de reforma dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mentira! Eles não pertencem à nossa igreja. Isso é mentira. Então eles dizem aqui, né? Não, nós somos um movimento dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia dedicado a realizar uma profunda reforma dentro da Igreja Adventista como um pré-requisito para o Evangelho do Reino em todo o mundo. Mentira. Porque se tudo isso que eles são constitui uma reforma, você imagina se fosse uma deforma, não é? Mas vamos lá. E aí vai dizer onde eles estão localizados e termina dizendo assim: não temos uma igreja própria, frequentamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia todos os sábados e nos horários dos cultos. Então eles mesmos estão dizendo que se infiltram para poder fazer o que eles querem. E aí, olha, e o que fazemos? Aqui não sou eu, são eles dizendo. Aqui na sede desse movimento de reforma em Waco, Texas, operamos uma editora onde imprimimos diariamente a literatura, né, da Vara do Pastor, que contém a mensagem do selamento dos 144.000, estabelecimento do Reino de Deus. Distribuímos a literatura gratuitamente aos nossos irmãos adventistas do Sétimo Dia, com quem temos comunhão todos os sábados ao redor do mundo. Ou seja, eles admitem claramente como é o modus operandi. Eles estão dizendo: nós vamos nas igrejas, nós distribuímos a literatura. Então essa é a forma sorrateira, sutil, enganadora e diabólica como eles agem. Então, gente, isso daqui foi um alerta, tá? Esse vídeo aqui veio como um alerta, talvez um dos ramos mais perigosos, eu diria, não pela questão doutrinária apenas, né? A questão doutrinária a gente já... Mas, assim, só é enganado por pessoas assim, aquelas pessoas que não têm solidez na fé, né? Aquela pessoa que é como uma palha, né? Ali, vai para onde o vento levar. Aquela pessoa que estuda realmente a palavra de Deus não vai se deixar enganar. Quer dizer, a pedra de Daniel não é a volta de Jesus? Ah, não. Isso, e aí eles vão... O negócio é que, assim, é sempre torcer textos, né? Torcer textos, espancar o texto, diga o que eu estou querendo que você diga. É sempre assim. Mas aí fica o alerta para você. Cuidado, você que é professor de escola sabatina, está recebendo pessoas aí, não conhece, chegou na igreja, etc. Enfim, está com ideias de chegar lá com uma conversinha assim e dizer: irmão, aqui não tem espaço para você disseminar suas maluquices não, tá? Aqui não tem espaço para isso não. E você que é líder, você que é pastor, você que é ancião de igreja, fique atento a essas questões, né? Essas pessoas, elas fazem esse trabalho sujo, né? Eles não têm coragem de chegar e dar as caras e dizer: viemos aqui para isso, né? Vão fazendo um trabalho sorrateiro, trabalho do inimigo. Diz a palavra do Senhor que o pastor, ele entra pela porta, né? O inimigo, ele vem, o salteador, ele vem pela janela. Então ele vem fazendo esse trabalho sujo aí, sorrateiro, né? Entrando pela janela, tentando atrair a atenção para si. Que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie e que vocês estejam realmente alerta com relação a esse aspecto, e cuidem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Inimigos, eles sempre vão se levantar, e você diz assim: ah, pastor, mas eu nem sabia que isso existia, é bom, isso aqui foi como uma vacina. Ah, mas... Eleazar. Oi. Uma última coisa aqui que eu tinha esquecido. Pois não. Na fala hispana, para os que conseguem entender o espanhol, existe um vídeo, e para os de português também, existe um vídeo chamado Desmascarando o Lobo. Oh. Ok? Esse vídeo, nós pedimos a um grupo de amigos que traduzissem, dublassem ele para o português, e ele existe na internet. Você pode procurar e colocar a descrição dele, tanto em espanhol, coloca as duas, tanto em espanhol quanto em português, para que as pessoas tenham acesso, porque foi uma pessoa que eles conseguiram tirar e levar para lá. E quando eles disseram que era igual, os escritos de Rutef é igual de Ellen White, ele foi o tradutor. Ele começou a traduzir os livros de Rutef. Aí eles disseram: peraí, vocês disseram que era igual, mas isso aqui não está igual, não. Não, tá, é que você não está entendendo. Não está, não. E aí ele disse que trabalhou ali de forma encoberta a princípio, e percebeu que era coisa contrária mesmo, e ele adquiriu muita informação, e ele gravou esse vídeo. Escreveu um livro, salvo engano, mas o vídeo dele é muito importante, Desmascarando o Lobo, ok? Maravilha.
Vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui do nosso vídeo. Você poderá também acessar isso daí. E a ideia é essa, é ser uma vacina para você que está na igreja, para você, pastor, nem sabia disso. Então, tudo bem, que nem chegue na sua igreja. Mas se chegou, fique atento, agora você tem respostas, a gente vai fornecer material para você. Mas se não chegou, fique atento, porque uma hora chega, né? Sempre tem o inimigo sempre tem usado pessoas para tentar. Aqui nos Estados Unidos eles estão tentando também, né? Mas é em todo lugar, Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie. Muito obrigado, meu pai, pelos esclarecimentos, e vamos continuar pregando o reino, a mensagem de Jesus Cristo, e o inimigo ele vem com raiva, né? Você vê que a Igreja Adventista desperta raiva em todo mundo. Agora, desejar que nós sejamos massacrados e marcar data para isso, foi a primeira vez que eu ouvi falar, né? Um grupo aí doido para que a gente morra. Mas a gente vai morrer não, a gente vai para o céu, viu? A gente vai para o céu, essa igreja vai triunfar, em nome de Jesus. Sim. Amém, amém. A igreja sempre foi alvo, né? Quando o inimigo quer dar um exemplo do ódio que ele tem para o mundo, ele vem para cima da Igreja Adventista. É só ver o que aconteceu em 1951 com Mao Tse Tung na China. Ele tomou a Igreja Adventista para punição, para que as outras se sentissem exemplo, vissem o exemplo, né? Que recebia a Igreja Adventista ali, o que ele estava fazendo com a Igreja Adventista, iria fazer com eles também. Então a gente precisa de fato ficar esperto, e espero que isso seja útil para você e que Deus abençoe a todas essas pessoas que tiverem contato com esse material. Amém, amém. Um abraço, gente. Deus abençoe. Abraço a todos, que Deus os abençoe.